Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Nossa, se para sua alegria, vou dizer um negócio para você. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Olha para quem está do seu lado e fala: você realmente está feliz de estar na casa do Senhor? Fala para ele, fala: se você está feliz, dá o melhor aplauso que você já deu para ele. Amém. Uou! Aleluia! Dá um aplauso mais forte. Não é para mim não, é para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Eu creio que o Senhor está trazendo uma virada radical sobre a sua vida. Quantos estavam aqui no culto domingo passado, ouvindo o pastor Samuel pregar, e ele falou: você vai viver uma virada radical na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala: você vai viver uma virada radical na sua vida. Olha para o outro lado e fala: você vai viver uma virada radical na sua vida. Você vai viver uma transição de posição. Deixa eu falar um negócio para você. Há alguns anos atrás, eu não sei se você já estava aqui na igreja, um dos temas do ano era o ano da virada. E o pastor Samuel trouxe o significado da palavra virada. E a palavra virada tem o significado: etapa de uma competição, onde o perdedor deixa de ser perdedor e passa a ser vencedor. Deus está trazendo sobre a sua vida uma transição de posição. Você vai sair de lá do último colocado e vai subir no pódio dessa batalha e dessa guerra que você está passando, porque Deus tem uma virada radical sobre você. Quem está esperando uma virada sobre a sua vida? Eu estou esperando uma virada sobre a minha vida, e eu tenho certeza que ela está aqui, ó. Ela está chegando. Olha para quem está do seu lado e fala: minha virada está chegando. Você, fala, você vai viver uma virada radical na sua vida. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Pergunta para ela: qual é a virada que você está esperando? Fala para ele agora, responde. Agora profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro nessa noite que o meu irmão vai viver a maior virada da sua vida. Isso aqui que ele está pedindo é pouco perto daquilo que o Senhor pode fazer por ele. Não há barreiras e não há limites para um Deus ilimitado. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Profetiza na vida dele, meu irmão. Declara, porque eu sei que você quer uma virada. Então comece a compartilhar a virada que Deus está trazendo com você, com seu irmão. Declare sobre a vida dele em nome de Jesus. Eu creio que essa virada está chegando. E alguns domingos atrás, desde alguns domingos atrás, as palavras que estão sendo pregadas aqui na igreja diz respeito à autoridade que há sobre iniciativas, sobre algumas motivações, sobre algumas atitudes que nós temos em Deus. E eu não queria quebrar isso nessa noite, mas eu queria dizer para você, eu declaro em nome de Jesus que nós temos autoridade. O Senhor nos dá autoridade nessa noite. Eu quero pregar para você que há autoridade quando você persegue o chamado de Deus para você. Olha para quem está do seu lado e fala: a autoridade quando você persegue o chamado de Deus para você. Abre comigo sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9. Quem achou, diga amém. Eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz assim:
Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Diga comigo, fala, não acreditaram. Eu vou continuar. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Diga comigo, fala, não deram crédito. Vou continuar aqui no 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Semana passada nós fomos para Londrina num seminário, corremos para Araçatuba e chegamos a tempo da RG com os jovens. E a palavra que eu trouxe para os jovens está lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, quando a Bíblia diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Meu irmão, olha aqui para mim um pouquinho. Se Deus enviou o seu único filho, seu Filho unigênito, para a terra, para se sacrificar pelo pecado de toda a humanidade, para que todos fossem salvos e não condenados, a única coisa que veio no meu coração é que existem pessoas correndo risco de morte. Tem pessoas na sua rua, tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas na sua sala de aula que estão correndo risco de morte. E essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, o texto de Marcos diz: Jesus é a salvação. Fala comigo, fala Jesus. Fala, Jesus é a salvação. Fala, Jesus é a nossa salvação. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando pessoas dentro desse lugar com um chamado para levar vida àqueles que estão correndo risco de morte. Há um chamado sobre você. Há um chamado sobre a sua vida, e esse chamado diz respeito à vida eterna. Você tem nas suas mãos a sentença das pessoas que ainda estão sob condenação. A única coisa que o texto de Marcos trata aqui, que nós lemos, foi sobre a incredulidade daqueles homens. 3 anos andando com Jesus Cristo. Eles contemplaram Jesus andando sobre o mar. Eles contemplaram Jesus multiplicando o alimento. Eles contemplaram Jesus curando. Eles contemplaram tantos milagres. Tantas coisas eles viram Jesus fazer. Quantas vezes Jesus não sentava com eles para ensiná-los e dizia: meu tempo está próximo. Mas quando só escutaram, a incredulidade subiu no coração. 2 vezes houve o testemunho, e as pessoas disseram, eu fico imaginando, gente, olha aqui para mim. Eu fico imaginando Maria Madalena chegando naquele quarto, um bando de apóstolos, chorando, triste. Ela tinha acabado de ver Jesus Cristo ressurreto. Eu acho que a euforia dessa mulher, a alegria dessa mulher era tão grande que ela deve ter metido o pé na porta. E a porta foi parar no quarto do fundo. Ai, se alguém tivesse atrás da porta. Era uma alegria muito grande. Ela tinha acabado de ver Jesus Cristo.
Mas eles olharam para ela e falaram: ó, louca, cheirou meia. O que será que aconteceu com essa mulher? Não obstante, chegaram mais 2, e eles chegaram e falaram: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Esse trem está contaminando. Tem mais gente falando coisa alienada, né? Vocês vieram de onde? De Nárnia? Meu irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente escuta assim: você espiritualiza demais as coisas que as pessoas falam. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente banaliza demais aquilo que é espiritual. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele disse assim: sabe o que tem que acontecer nas nossas vidas? A gente precisa parar de viver o natural e começar a viver o sobrenatural naturalmente. Sabe o que é viver o sobrenatural, meu irmão? É você olhar para a pessoa, a palavra de Deus, você continuar aqui, o texto de Marcos, ele está escrito aqui, que você vai pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não falou nem que você vai orar, falou só que você vai pôr a mão. Só que a gente banaliza demais aquilo que é espiritual, e eu não sei nem se a gente consegue acreditar se aquilo vai acontecer. Sabe, um grupo de 40, 50 pessoas acabou de testemunhar aqui que teve cura lá. Acabou de testemunhar aqui que teve libertação lá. Acabou de testemunhar aqui que houve algo sobrenatural naquele lugar. E a gente dá um aplauso. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu já estava agarrado nesse teto. Jesus estava lá. Jesus estava lá e Jesus está aqui. A gente precisa começar a entender que nós precisamos viver o sobrenatural naturalmente. Meu irmão, você está sentado numa cadeira agora, mas o Espírito Santo está aí do teu lado. O Espírito Santo de Deus está aí do teu lado. E eu espero que hoje você saia daqui abraçado com Ele, falando assim: ó, eu não te largo, eu vou amarrar você em mim, você não vai sair de perto de mim, eu nunca mais quero viver longe de você. Você está entendendo? Dá uma bronca no Espírito Santo agora e fala assim: você tem que estar aqui do meu lado, colado comigo, eu vou grudar em você. Passa uma super bonder na sua mão e cola nele assim, ó. Fala: agora sai daqui que eu quero ver. Não sai mais. Essa é a motivação que precisa estar dentro do nosso coração com relação ao Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que na ressurreição de Cristo existe uma essência sobrenatural. Na ressurreição de Cristo a essência é sobrenatural. Mas aqueles caras não creram, eles não acreditavam naquilo. E o pastor Samuel chega aqui domingo passado e fala: você vai viver uma virada radical na tua vida. Você fala: você não sabe nem o que eu estou passando. A palavra Jesus também tem um significado que é Yeshua. E Yeshua é o Deus da salvação. Isaías quer dizer salvação. Se você for lá no texto de Isaías 6, Deus estava levantando naquele momento um profeta com significado e com propósito. Nessa noite Deus está levantando uma igreja com significado e com propósito no reino dos céus. Deus está levantando a tua vida hoje para você entender que você precisa perseguir o chamado de Deus para a sua vida, porque nesse chamado existe autoridade. Eu estou vendo Deus nessa noite tirando pessoas aqui do padrão natural e levando pessoas a experimentar o padrão sobrenatural. Quem quer mudar de padrão de vida aqui? Quem quer mudar de padrão de vida aqui? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você está mudando de padrão de vida. O seu padrão agora não é natural, o seu padrão agora é sobrenatural. Quantos creem que você está sendo levado a um novo nível? Você está sendo levado a experimentar o padrão sobrenatural de Deus.
Você sabe por que a chave estava na mão deles? A chave desse texto de libertação e de levar a vida para quem está correndo o risco de morte estava na mão deles. Porque o versículo 15 e o versículo 16 daquilo que nós lemos diz assim: Jesus falando: dentro de você tem vida eterna. Quem crê no que você falar e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus está te dando a palavra, Deus está te dando a mensagem, Deus está te dando o evangelho para você pregar para uma cidade inteira e poder esvaziar o inferno e trazer essas vidas para o reino da luz. Agora, como eu vou pregar? Como eu vou pregar se não há convicção dentro de mim? Como que eu vou poder ministrar a palavra de Deus? Como eu vou poder dar testemunho? Como a minha vida, como o meu ser pode testemunhar? Como é que eu posso brilhar como luz? Se eu não estou convicto de que Jesus Cristo está dentro de mim e que existe um chamado sobre a minha vida. E o primeiro passo que nós precisamos dar é crer em Jesus Cristo. Se você não tiver convicção de que Jesus está vivo, não vai dar para pregar. Interessante que quando eu estava escrevendo esse texto, escrevendo essa mensagem, eu falei: Senhor, eu estou escrevendo aqui uma coisa que eu vou pregar, mas às vezes eu fico tão com medo assim das pessoas, delas se perderem no meio do caminho. Aconteceu algo essa semana, né? Nós tivemos uma confraternização num lugar alugado, e quando a pessoa veio receber o lugar de volta, nós oramos pela vida dela. Em seguida ela perguntou: de que igreja vocês são? Ela falou, nós falamos: nós somos da comunidade. E ele falou: eu era de lá. Puxa vida, aquilo trouxe um peso no meu coração. E é o que diz lá em 2 Coríntios 11, 3, quando Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está bagunçando o coreto da sua mente. O diabo quer bagunçar as nossas ideias. Ele quer colocar limitações no poder de Deus. Ele quer fazer com que você acredite que a sua carne pode vencer todas as batalhas das quais você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um chamado na tua vida. Olha para mim aqui, Deus tem um chamado na tua vida, e você precisa cumprir esse chamado. Se você perseguir esse chamado, Deus vai te dar autoridade, e você vai poder profetizar, você vai poder influenciar, você vai poder testemunhar, você vai poder libertar, você vai fazer as mesmas coisas que o Senhor te incumbiu de fazer nessa terra, em nome de Jesus. É interessante que essa semana agora, eu, a Larissa e o Atos, nós fomos para o Rio de Janeiro, e nós tivemos uma oportunidade muito de Deus de ir visitar o Morro do Borel. E quando nós chegamos no Morro do Borel, eu pude rever duas pessoas que foram comigo e com o Luizinho lá pro Egito. Duas pessoas muito simples, moradoras de um morro. Pessoas, talvez assim, talvez não, pessoas analfabetas. Pessoas que não têm instrução, mas que têm um coração. E foi um encontro tão precioso para mim, foi tão maravilhoso poder rever aquelas duas pessoas. E é interessante porque eu vivi uma situação muito, muito, muito interessante no Egito com eles. Lá no complexo onde nós ficamos, ele tem um terreno muito grande, gigante, gigante, gigante. Só de prédios de alojamento são
praticamente 6 ou 7 prédios, é muito grande. E eles têm a intenção de transformar aquilo num complexo de lazer, com piscina, com quadra, com bastante entretenimento ali. E alguns quiosques já estavam construídos, e como a gente não podia portar a Bíblia, falar de Jesus, fazer nada daquilo, a gente pegou e saiu de mansinho, escondido, e foi no último quiosque, lá do outro lado, fazer uma chuzeira. Vamos lá, e foi eu e esses dois que eu estou contando para você. Um chama Márcio e o outro chama Sancler. E nós estamos lá, e eu peguei meu celular e eu coloquei uma música em inglês. Acho que nem eu ali sabia direito o que estava sendo falado naquela música. Mas a adoração foi tão profunda. Sabe, o mover de Deus foi tão profundo. E de repente o Márcio, ele caiu no chão. E ele começou a falar em línguas. E ele rolava naquela areia, gente. A areia do Egito é diferente da areia da praia que a gente está acostumado. Ela parece que ela já vem de fábrica com melado. Você fica parecendo um croquete. E o Márcio parecia um croquete. Ele estava um trem horroroso, gente. Cheio de areia. Mas ele falava em línguas e ele chorava. E eu fico imaginando ele enfiando a mão cheia de areia no olho, assim, para limpar. E aquilo vira aquele trem, né? Amém, glória a Deus. Nós estamos orando, nós estamos adorando, nós estamos buscando. E vai acabando a música. Nós vamos abaixando a adrenalina. E quando nós estamos retornando para o alojamento, o Sancler segura no meu braço assim e me para, né? Enquanto o Márcio está indo, o Márcio que caiu no chão. Ele olha para mim e fala assim: pastor, o Márcio nunca pisou numa igreja. Uau. Pastor, o Márcio nunca fez uma oração de entrega. Sabe o que veio no meu coração quando eu estava escrevendo esse testemunho e vendo eles nessa semana? Que aquilo que nós cremos define a atmosfera do lugar aonde nós estamos. Não importa aonde nós vamos, se nós cremos no Cristo ressurreto, isso vai definir a atmosfera do lugar aonde nós estivermos. Você vai influenciar o lugar aonde você for. Você vai transformar o lugar aonde você for. Você vai mudar o ambiente do lugar aonde você for. O grande problema é que tem gente onde sendo definida pelo lugar onde está. As pessoas hoje são seduzidas pelo entretenimento. Sabe, eu até escrevi aqui, ó, quando os nossos sentidos estão submetidos à regência do mundo, dificilmente aquilo que você crê vai definir a atmosfera da onde você está. Eu creio que Deus vai usar a minha vida e a sua vida para nós manifestarmos a glória de Deus. Ontem aconteceu um negócio muito legal. Nós pegamos os jovens e fomos para o shopping. Fizemos a RG no cinema. Você imagina mais de 170 jovens andando em bando dentro do shopping. Teve uma hora que eu já não conseguia mais saber quem que eu estava respondendo. Se era o dono de loja, o gerente do shopping, o bombeiro. O bombeiro entrou na sala umas 4 vezes. Eu falei, misericórdia. Mas sabe o que estava acontecendo? A gente estava influenciando o lugar. A gente estava definindo a atmosfera daquele lugar. Só que às vezes quando a gente vai no shopping, aquilo que a gente crê acaba não manifestando, e a gente é seduzido pelas vitrines. Nós somos seduzidos pelas promoções. Nós somos seduzidos pelas pessoas que passam. E nos esquecemos de influenciar o lugar aonde nós estamos.
Durante muito tempo na minha vida, o álcool dominou minha mente. Enquanto eu vivia esse tempo, eu não conseguia nem tomar decisões, quem dirá decisões sensatas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, a minha mente está sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que as decisões que eu estou tomando estão influenciando o lugar aonde eu estou. E o Espírito Santo está manifestando a glória de Deus na minha vida. Aonde você for, vá sobre o domínio do Espírito Santo. Lá naquele lugar você vai influenciar. Lá naquele lugar você vai tocar. Lá naquele lugar os demônios vão ter que sair, porque acaba de chegar um filho do Senhor. Acabou de chegar uma autoridade no reino. Acabou de chegar alguém que pode pisar a cabeça da serpente e declarar que a vitória é do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você anda fora do seu chamado, você se torna presa fácil do inimigo. Mas quando você anda no seu chamado, você é indestrutível. Olha para quem está do seu lado, fala: meu irmão. Fala: meu irmão. Você, quando anda no seu chamado, se torna indestrutível. Cara, se você está vivendo uma vida muito tranquila, uma vida muito sossegada, e tá bom do jeito que tá, eu quero dizer uma coisa para você: abre o olho. Você pode sofrer um acidente aí no meio dessa trajetória. E aquilo que o Senhor quer é simplesmente que você diga sim para o chamado dele para a sua vida. Abre comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim, ó: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve Jesus um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Gente, ontem eu estava em casa e eu estava terminando de escrever essa mensagem. E eu senti um negócio na minha barriga assim, ó, um trem esquisito. Eu não sei se você já passou por isso. Você já andou de montanha-russa? Quem já andou de montanha-russa aqui? Eu acho que a hora que você está subindo, que é o motor da máquina que está te levando lá em cima, é a pior hora da montanha-russa. Sabe por quê? Porque ali já tem uma voz assim em você: bem feito,
esse trem vai cair de uma tal forma, você vai passar vergonha, você vai passar mal, vão bater foto da sua cara, mostrar para todo mundo lá na igreja que você fez cara de medo, e aí vão rir de você. Sabe as vozes que vem na cabeça assim, e fala assim para você: e agora eu não quero nem ver o estado que você vai chegar lá. A hora que esse carrinho parar, você vai ter que agarrar um poste, senão você vai cair no chão, vai ficar tonto, vai passar mal, vai vomitar no banheiro. Bem feito que você fez isso. Era isso que eu estava sentindo ontem. Eu falei: meu Deus do céu, misericórdia do Senhor. E eu estava assim numa angústia de entender, de poder compreender e ouvir de Deus, discernir sobre a palavra de dar hoje, para dar hoje para vocês. E de repente o Eliseu veio conversar comigo. Eu falei: Eliseu, para, não fala nada. Ora por mim. Ele falou assim: por quê? Eu falei: porque é o pai que vai pregar amanhã na igreja. Quê? Eu falei: não sei que você está falando isso, você nem assiste o culto, você fica lá com as crianças. Sei que você está falando. Mas é você que vai pregar na igreja? Eu falei: ué, não estou entendendo. E o que você quer que eu oro? Eu falei: eu quero que Deus me traga uma convicção de que essa é a palavra que eu tenho que dar amanhã na igreja. E ele fez uma oração, até anotei aqui o que ele escreveu. Ele falou assim: Pai, que o Senhor revele para o meu pai a palavra que ele tem que pregar amanhã, em nome de Jesus, amém. Quando ele falou isso, gente, parece que a montanha-russa desceu. Eu levantei, você pode perguntar para a Larissa o que eu fiz. Eu levantei, ela está aqui, não vai deixar eu mentir sozinho. Eu levantei, taquei a mão na cabeça dele, taquei a mão na cabeça da Raquel, e eu falei assim: Deus está incendiando o teu coração. O Senhor está colocando fogo nos olhos de vocês. Vocês vão pregar para todos os seus amigos, para todas as crianças que vocês encontrarem. E lá na escola eles vão perguntar: o que é que você tem, Eliseu? O que é que você tem, Raquel? Porque eu também quero isso para mim. E o Senhor vai usar a vida de vocês para salvar uma geração, em nome de Jesus. Quando eu terminei de dar aquela palavra para eles, eu falei: eu já entendi, Senhor, já entendi. Só que Deus mudou a palavra, e eu não tinha conversado com ninguém a respeito. Mas Deus disse: vai aqui, é agora. E quando eu leio a palavra de José, eu fico pensando no meu coração. Às vezes a gente olha para o sonho, para aquilo que José contou para os seus irmãos, mas sabe o que acontece, gente? O sonho não era o chamado, o sonho era a confirmação do chamado. Fala comigo, fala confirmação do chamado. No versículo 3, a palavra de Deus diz que Jacó deu uma túnica talar para ele. A túnica é um símbolo de autoridade. E ele deu uma túnica, aqui está escrito na minha Bíblia, de mangas compridas. Se fosse uma túnica de mangas curtas, né, mangas curtas quer dizer que ele tem autoridade no trabalho, porque é para trabalhar. Mas ele deu a manga comprida, que era para ele ter autoridade sobre tudo. Opa, peraí. Naquele tempo o costume era que quem era o herdeiro, quem recebia as coisas, quem tinha autoridade, era o primogênito. E José era o segundo mais novo, de 12 filhos. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa quem você é, não importa onde você nasceu, não importa o que você viveu até aqui, Deus está pondo uma túnica em você. Deus está te dando autoridade nessa noite. Deus está trazendo um chamado sobre a sua vida. E se for necessário, você vai sonhar para entender a confirmação do chamado de Deus para você.
E eu fico ouvindo, né, imaginando José compartilhando aquilo com seus irmãos, contando para todos da família. Gente, vocês não sabem o que eu sonhei. E não tinha só soberba na conversa de José. Eu imagino como é que os irmãos ficaram, né? Uma vez aconteceu um caso muito interessante comigo e com a Larissa. A gente foi para o GKPN em Belo Horizonte. Nós saímos de carro aqui e fomos até São José do Rio Preto para pegar o avião. E quando nós chegamos no aeroporto, eu dei de cara com uma pessoa que eu já fui amigo há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. É de Araçatuba, mas não está na igreja. E ela me viu, ela falou assim para mim: nossa, quanto tempo eu não te vejo. Né, você está em Araçatuba? Porque a última vez que eu fiquei sabendo que nós conversamos, você estava morando em São Paulo. E aí, você está em Araçatuba, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou em Araçatuba e agora eu sou pastor de jovens. Ela fez assim. Faz cara de ué aí para quem está do seu lado. Mas faz cara de ué direito. Ela virou e falou assim: você? Parece propaganda do Itaú, né? Você? Eu fico imaginando os irmãos de José falando assim: você vai reinar sobre nós? Você? E é isso que acontece lá fora, gente. Você chega lá fora e fala assim: Deus tem um chamado na minha vida. Eu entro dentro da minha empresa. Tem pessoas aqui que vão entrar em repartições públicas, em empresas, e vão dizer: qual é o problema desse lugar? O problema desse lugar agora é o problema do meu Deus. E nós vamos orar. Enquanto as empresas estão mandando um monte de gente embora, você vai chegar lá e vai falar assim: eu vou orar nesse lugar, nós vamos prosperar, e nós vamos contratar ao invés de mandar embora. Aí a hora que você chega na empresa e fala que você vai orar, que o problema da empresa é um seu problema, eles olham para você e fazem assim: você? E é assim que o mundo trata a gente. É assim que as pessoas veem a gente. É assim que as pessoas muitas vezes olham para nós, lá nas nossas amizades, aonde nós estamos. Eu preciso dizer novamente isso para você: aquilo que você crê define a atmosfera do lugar onde você está. Sabe o que aconteceu com José? Naquele momento que ele estava sonhando, ele não estava sonhando o sonho dele, ele estava sonhando os sonhos de Deus. E todas as vezes que nós nos dispomos a sonhar os sonhos de Deus, consequentemente os nossos sonhos serão realizados. Meu irmão, aquilo que você sonhou em Deus, Deus não se esqueceu. Mas a partir do momento que você colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, os seus sonhos também se realizarão. Mas presta atenção aqui numa coisa: Deus, nos sonhos, e através do seu pai Jacó, ele revelou para José a nomeação, mas não revelou para José a prisão. E sabe o que isso significa? Olha para quem está do seu lado e fala assim: o seu chamado. Fala: o seu chamado é grande. Fala: é grande. Fala: é grande. Mas as lutas serão proporcionais ao tamanho do seu chamado. Meu irmão, uma vez Deus chamou Jonas e falou: vai ali naquela cidade, em Nínive, e prega para aquelas pessoas. E Jonas sabia quem morava em Nínive.
Hoje, para a gente comparar, é como se eu virasse para o Juliano, porque eu falei isso para ele hoje de manhã, ele gostou da ideia, né? E eu falei assim: Juliano, agora você vai para a Síria e você vai pregar na Síria. É mais ou menos assim. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa aprender a correr para o nosso chamado e não correr do nosso chamado. Tem muitas pessoas aqui. Desculpa falar isso, gente, me perdoa. Mas tem gente aqui, dentro dessa sala, dentro desse salão, que esse ano já passou pela sua cabeça em abandonar a sua célula. Líderes que disseram para si mesmo: não estou aguentando mais, eu não suporto mais, está muito pesado para mim. E nós estamos caminhando para o dia 5 de dezembro, 5 ou 6 de dezembro, temos a festa da multiplicação nesse lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Jesus disse: toma o meu fardo, que ele é leve. O ministério na casa de Deus não pode ser um peso na sua vida. Você não pode tratar o ministério na casa de Deus como sendo um peso. A única coisa que ele é um peso de glória para você. E Deus quer trazer autoridade para a sua vida. Se você está passando por um momento muito difícil, eu quero dizer uma coisa, eu quero dar uma palavra para você. Levante-se no Senhor, equipe-se da armadura de Deus, vá para a luta, porque existe uma unção, existe um chamado sobre você. E se Deus é contigo, quem será contra você? Sabe o que significa a palavra sonho? Sabe o que significa a palavra sonho? Eu fui procurar no dicionário aqui, que a gente tem uma Bíblia toda cheia de coisa aqui, né? E sonho no hebraico quer dizer sonho. Sem pôr nem tirar, é igualzinho. Só que quando você vai fuçando no significado e você vai achando outras raízes da palavra, se você puder anotar, anota. Sabe o que quer dizer sonho? Sonho quer dizer ser saudável. Sabe o que quer dizer sonho? Sonho quer dizer ser forte. Sabe o que quer dizer sonho? Sonho quer dizer enraizado. E Deus vai confirmar o seu chamado sobre a sua vida através daqueles que são fortes, aqueles que não temem, aqueles que estão enraizados na palavra do Senhor e dizem: Deus está comigo e eu vou para cima, porque Ele é maior do que todas as circunstâncias que se levantarem contra mim e contra o meu chamado. Há uma autoridade na minha vida e eu vou exercer essa autoridade. Eu vou perseguir o meu chamado, porque existe autoridade sobre mim. Quando eu estava terminando de fechar isso aqui, eu comecei a orar. Os músicos podem subir, tá? Eu estava terminando, eu fui orar, eu estava orando e eu estava: Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que seja para Ti, para o Teu reino. E que as pessoas saiam de dentro daquele salão fortalecidas no chamado que o Senhor tem para a vida delas, enraizadas nos princípios e no chamado que o Senhor tem para a vida delas, que o seu plano e o seu propósito se cumpram através de todos daquela igreja. Eu estava orando e de repente Deus me mostrou um negócio muito esquisito. Eu olhava para a igreja assim, e em cima da igreja era como se tivesse um bexigão. Você já viu bexigão de aniversário de criança? Quem já viu aquele bexigão de aniversário de criança? Lá dentro daquele bexigão tem um monte de coisa que criança ama. Um monte de coisa que criança está doida para estourar aquele negócio e comer as coisas que estão lá dentro, se deliciar das coisas que estão lá dentro. E eu vi a igreja de repente se levantando.
E a igreja começou a orar. E a igreja orava. E na medida que a igreja ia orando, aquele bexigão ia aumentando o tamanho. Só que ele aumentava. E de repente as pessoas viram que não estourava. Se levantaram das cadeiras e começavam a pular e bater na bexiga para ver se ela estourava. E de repente eu vi um anjo voando. E ele entregou na minha mão um alfinete. E a hora que eu olhei para o salão, anjos estavam distribuindo alfinetes nesse lugar. E eu falei: Senhor, o que isso significa? E o Senhor olhou para mim e falou assim: você não sabe de nada, inocente. Espeta esse balão e você vai ver o que eu tenho para derramar sobre essa igreja. Vocês vão se satisfazer, vocês vão se deliciar, vocês vão viver as maiores abundâncias que existem nos céus. Assim que vocês espetarem esse balão, isso vai estourar e vai cair sobre toda a igreja. Eu falei: Deus, Deus, quando que isso vai acontecer? E o Senhor disse assim para mim: assim que cada um perseguir o chamado que eu tenho sobre a vida da igreja. Olha para quem está do seu lado e fala assim: existe um chamado. Fala: existe um chamado que é mais importante do que você mesmo. Fala: existe um chamado que é mais importante do que a sua própria vida. Eu queria falar a última coisa aqui, nós vamos orar. Terminando a RG sábado passado, nós estávamos pregando a respeito desse texto, e eu queria compartilhar isso com vocês. Isso já aconteceu comigo. Alguém aqui pode dar um testemunho que já foi livre da morte? Quem aqui pode dizer: eu já fui livre da morte? Levanta tua mão para eu te enxergar. Eu sei que você é grato ao Senhor, é ou não é? Você é grato ao Senhor, não é? Mas será que você nunca parou para se perguntar por que você foi livre da morte? Eu sofri um acidente de carro em 1995. Só para tirar os detalhes e falar mais ou menos o que aconteceu, eu tive afundamento de face. Se você olhar direito para minha cara, você vai ver que eu não sou tão bonito assim. Eu tive afundamento de face, eu quase perdi a ponta de um dedo. E 1 ano depois eu ainda estava tirando o caco de vidro do meu punho. Foi a coisa mais horrorosa do mundo. Eu tenho certeza que Deus me livrou da morte. E quando eu estava preparando aquele texto para sábado passado, eu falei: Senhor, por que o Senhor me manteve vivo? Você já parou para se perguntar por que o Senhor te manteve vivo? E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim: eu estou mantendo você vivo de propósito. Eu estou mantendo você respirando de propósito. E sabe o que eu trago para o meu coração a respeito disso? É que eu e você só estamos vivos por causa de um propósito. Existe um plano para a tua vida, meu irmão. Deus não te trouxe até aqui simplesmente porque você é mais bonitinho, simplesmente porque você é mais educado, e nem porque você tem um carro do ano. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um propósito na tua vida, e você precisa entender que é só você que pode cumprir esse propósito.
que está faltando em nós, para nós entendermos que nós temos uma cidade para ganhar, nós temos uma rua, um bairro, uma região, uma empresa para ganhar para Jesus. O grande problema é que a gente pega a nossa vida e o livramento da morte e passa a viver a nossa vida para nós mesmos. Eu quero falar uma coisa para você. Deus tem um plano na sua vida e Ele vai confirmar em você a nomeação, mas talvez Ele não te mostre a prisão. Tudo aquilo que custa caro para conquistar tem infinito valor. O plano de Deus para a sua vida é mais valioso do que você mesmo. O plano de Deus para a sua vida é mais valioso do que qualquer coisa que você já conquistou. O plano de Deus para você é muito mais importante do que a sua própria vida. E Deus está chamando uma igreja a se levantar diante dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir o teu chamado. Não importa se as pessoas olhem para mim e digam: você. Não importa se as pessoas olhem para mim e digam: você não tem capacidade. Eu quero dizer uma coisa para você: o que for necessário para você exercer o seu chamado, Deus já liberou sobre a sua vida. Eu tenho certeza, existe um chamado para você. E se o teu chamado já foi liberado do céu, é porque lá no céu a autoridade também foi liberada para você. Você pode se levantar em autoridade do seu chamado e pregar a palavra do Senhor com convicção, porque todo o reino das trevas vai ter que sair em nome de Jesus. Oh, eu creio,